extremamente competitivo e impotente. Tal situação é típica da civilização moderna, principalmente nas grandes cidades. A globalização enfatizou mais ainda o aspecto competitivo da vida, com as guerras comerciais e o multiculturalismo. Vive-se, queira ou não, dentro de uma sociedade competitiva, cuja visibilidade é cada vez maior. Para evitar sucumbir diante desse quadro, a pessoa deve aprender a adaptar-se às mudanças paradigmáticas que estão sempre ocorrendo, compreender as próprias limitações e tentar superá-las, tornando-se uma pessoa autodeterminada. 2. Viver sob pressão profissional sem recompensas satisfatórias. O clima competitivo nas empresas e a briga pelo próprio emprego fazem parte da aldeia global. O lucro pelo lucro ainda fez parte da cultura humana, promovendo baixos salários e ausência de recompensas satisfatórias. Stresses, Produtividade 232, ESI, Adenauer Novaes, a todo custo e cobranças de melhor desempenho acabam por minar as resistências psicológicas das pessoas. Para fazer face a isso, evitando a depressão, deve-se buscar uma renda complementar, quando se tratar de remuneração, não se inebriar por cargos efêmeros, desenvolver a criatividade profissional, bem como encontrar compensações subjetivas que não venham do próprio trabalho. 3. Acostumar-se à rotina sem as compensações desejadas. O dia a dia impõe obrigações que acabam por saturar a mente quando não trazem recompensas ou não há o reconhecimento dos outros. O desgaste passa a estressar a pessoa, que vai alimentando o forte desejo de que aquela tarefa se finde. Esse tipo de situação exige criatividade e a percepção do valor das pequenas coisas. A pessoa deve ressignificar seu olhar sobre o que faz, executando-o por si mesmo e não apenas para alguém. Buscar uma satisfação íntima e reivindicar a distribuição de tarefas. 4. Viver em contato com pessoas agressivas sem coragem para enfrentá-las com equilíbrio. Algumas pessoas convivem com a agressividade de alguém. Muitas vezes é o marido, ou um filho, ou uma filha, ou companheira, ou um irmão ou irmã, com quem a convivência se torna extremamente tensa. Quem sofre a ação agressiva do outro tende a guardar raiva e mágoa, quando não consegue forças e equilíbrio suficientes para romper o ciclo de sofrimento e de subjugação. É preciso conservar a paz interior para poder reagir sem ferir ou vingar-se, tampouco no mesmo nível de agressividade. Falar com a pessoa sempre olhando em seus olhos, demonstrando tranquilidade e força interior. 5. Viver sem ser amado ou amada. Há pessoas que não encontram um par ótimo para viver uma existência feliz. Outras veem seus casamentos se romperem, intuindo que não vão encontrar alguém àquela altura da vida. Vivem desesperançosos. 233. Alquimia do amor, quanto à união a dois e acabam por se tornarem amargas e tristes. Sentem-se desprezadas ou rejeitadas e se perguntam por que elas não mereceram melhor sorte. Argumentam para si mesmas que muita gente pobre ou má tem esse direito, mas elas não. Não entendem os mecanismos da vida e acabam por elaborar raciocínios pueris. Esquecem que a existência no corpo permite o aprendizado de várias maneiras, inclusive na situação de não se ter com quem viver maritalmente. Precisam aprender a doar, sem exigir reciprocidade, a disponibilizar o coração para a vida e não necessariamente para alguém. Poderiam, para evitar cair na armadilha da solidão infeliz, destinar sua capacidade afetiva para aqueles que não têm um amor. 6. Não ter um sentido para a vida nem saber por onde começar. Há pessoas que nascem e vivem descompromissadas a respeito de sua própria existência. Não se preocuparam em questionar o paraquê de suas vidas. Vivem com objetivos imediatos que, quando alcançados, deixam um vazio existencial pela falta de um outro maior. Geralmente, na meia-idade,
Desencantam-se com a vida por não lhes ter colocado objetivos superiores. Vivem o momento e no imediatismo da mediocridade de alguns. Carecem de contato com o divino, pois não estão acostumados a práticas transcendentes. Quando se aproximam da velhice, deprimem-se ou se tornam fúteis com relativa facilidade. Devem, para evitar esse triste fim, conectar-se ao coração e a tudo aquilo que lhe diz respeito, fazendo um caminho ao encontro do sagrado. Neste percurso, devem retomar alguns ideais juvenis esquecidos, bem como retomar antigos projetos de transformação interior. O encontro com o sentido da vida deve passar pela consciência da morte como uma passagem a outra dimensão. 7. Não ter uma religião que lhe responda suas questões mais íntimas. O ateísmo, pelo desligamento ou falta de interesse por uma religião pessoal, demonstra descuido com 234. Adenauer Novaes, sua própria essência espiritual. Pessoas assim vivem uma vida completamente voltada para a realidade material, esquecidas de que há algo além que transcende os 5 sentidos. Muitos são hedonistas, desligados do significado profundo em estar no corpo. Quando necessitam de conforto íntimo nos momentos de aflição, fogem da realidade através de artifícios que entorpecem a alma, aprisionando-se nos labirintos da vida instintiva. Não aceitam o Deus pintado pelas cores do mundo. Necessitam de um Deus amoroso e amigo. Precisam conhecer a espiritualidade de uma forma suave, sem os argumentos de castigos, dívidas ou obsessões. Devem merecer o esclarecimento, principalmente a respeito da caridade para consigo mesmo e para com o próximo. 8. Viver sendo inferiorizado por alguém e sem autoestima para mudar a situação. Relações nas quais vigora uma hierarquia de comando, isto é, onde há submissão, não geram crescimento para os envolvidos. Quando alguém tem poder sobre outrem, o sentimento fica em segundo plano, tendendo ao desaparecimento. Com o tempo de convivência e o hábito de entregar a condução da vida a dois ao outro, a pessoa vai perdendo a autoestima, submetendo seu gosto e sua vontade. Inferioriza-se, tendendo a tornar-se facilmente irritável, além de predispor-se à depressão. Quando se vive muitos anos ao lado do outro, a quem se submete, corre-se o risco de se terminar como inimigos, ou indiferentes um ao outro. Em alguns casos de relação com submissão, mesmo que não haja mais sentimento e que se chegue à velhice juntos, porém indiferentes um ao outro, pode-se chegar a sentir falta daquele em quem projetava sua sombra, quando o afastamento se dá por algum motivo transitório ou com o advento da morte. É preciso ter coragem para mudar, autodeterminação para não se submeter, dignidade para enfrentar as consequências advindas da não aceitação daquele estado, colocando o foco da vida em si mesmo. Quem se referencia em alguém corre o risco de se alienar de si mesmo e da vida. 235. Alquimia do amor. 9. Lidar com doenças persistentes sem diagnóstico específico, com doenças graves ou crônicas. A doença é algo que desestabiliza qualquer pessoa. O corpo é um grande referencial de identidade do ser humano, portanto suas condições abalam seu estado de espírito. Mesmo que se conheça seu significado simbólico, a doença pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. A ideia de que algo de ruim está acontecendo consigo, em seu organismo, permanece na consciência durante todo o tempo de duração da doença. Não é algo que se esqueça com facilidade. Lidar com doenças graves, cuja vida esteja em risco potencial, não é experiência que possa ser vivida sem alterações psicológicas intensas. Ter uma doença grave é como conviver com a própria morte anunciada. A pessoa sabe que, a qualquer momento, entrará numa dimensão desconhecida e obscura à consciência.
Sem o preparo adequado e sem uma forte estrutura de personalidade que mantenha o ego estável, a depressão é quase inevitável. Doenças crônicas ou sem diagnóstico podem provocar na personalidade os mesmos efeitos de uma doença grave. Não é por acaso que uma doença grave se instala no organismo, pois o significado daquilo que acontece a uma pessoa que não seja oriundo de sua intenção pode ser um recado da vida para que a vida seja melhor percebida. Mesmo que se trate de doença incurável, ninguém pode assegurar que não poderá haver cura, seja pela medicina e seus avanços científicos ou por qualquer outro tipo de intervenção. A pessoa deve se perguntar para que aquela doença se instalou em seu corpo, cuja resposta poderá lhe trazer significativos conhecimentos sobre si mesmo. Deve aproveitar, durante o curso da doença, para flexibilizar sua vida, vivendo-a sem rigidez, procurando tornar-se uma pessoa mais espiritualizada. Não deve perder o entusiasmo, desenvolvendo melhor sua afetividade para com as pessoas. 10. Viver em condições financeiras escassas ou limitadas. Quando a condição econômica de uma pessoa se mantém a 236, Adenauer Novaes, mesmo ao longo de sua vida, desfavorável ou não, ela acaba por se acostumar a tal situação. Mas, quando essa condição se altera, provocando a queda do padrão social da pessoa, o estado psicológico geralmente é outro. Ninguém costuma se preparar para derrotas financeiras com antecedência, pois todos vislumbram sucessos, mesmo quando os riscos são calculados. A perda financeira atinge o entusiasmo, a autoconfiança da pessoa e sua capacidade de viver no mundo. Quando a pessoa tem família e coloca-se nela como o seu principal provedor, o peso psicológico da derrota é maior. Quanto mais avançada a idade e maior o patrimônio, as consequências de uma derrocada financeira podem levar um indivíduo à depressão profunda, com riscos de autodestruição. A vida material exige que o ser humano se preocupe com sua subsistência e a daqueles que contribuiu para trazer ao mundo, e isso tem tanta importância quanto suas buscas espirituais. O primeiro passo para atravessar a crise financeira é expor sua situação para a família, quando a tem, visando a união de esforços, ou para alguém com quem possa dividir seus problemas. Evidentemente será necessária uma reprogramação financeira e uma adaptação à nova condição socioeconômica. A pessoa deve recuperar o entusiasmo e voltar a acreditar na própria capacidade de se levantar de novo, sendo criativo e humilde. Deve rever suas ambições, procurando perceber-se também sem aquilo que perdeu. 11. Não resolver seus problemas e necessidades sexuais. A sexualidade é uma dimensão importante para o ser humano, pois interfere diretamente em seu psiquismo. Uma vida sexual saudável implica num equilíbrio adequado da afetividade, pois uma e outra estão intimamente ligadas. A sexualidade contribui para a construção da dimensão afetiva, pela tendência natural em se estabelecer conexões amorosas em sua prática. Por outro lado, a sexualidade de uma pessoa é uma questão íntima e deve ser resguardada como reveladora de sua individualidade. Expô-la pode significar perder parte das garantias psicológicas relacionadas 237, a alquimia do amor, à integridade pessoal. A maioria das pessoas reluta em revelar sua intimidade sexual, só o fazendo sob determinadas garantias. Quando há problemas nessa área, da pessoa demora a procurar ajuda, pela vergonha em revelar seu conflito sexual íntimo. Quando o problema é considerado grave pela pessoa, a depressão pode surgir. Quando há uso excessivo da prática sexual, sem o correspondente crescimento da afetividade, a pessoa se predispõe ao distanciamento de sua finalidade essencial. Esse é um dos motivos pelos quais não se deve valorizar excessivamente a prática sexual, nem tampouco desprezá-la ou reprimi-la.
A pessoa que tenha conflitos na área sexual deve desabafar com alguém, a fim de iniciar sua busca por soluções. É necessário rever os valores, para não resvalar para o prazer a qualquer custo. 12. Lidar com a morte pessoal e de terceiros. A morte é o evento mais importante, depois da própria vida. A compreensão de seu significado e da necessidade de sua ocorrência é fundamental para uma vida feliz. De qualquer forma, a possibilidade de sua ocorrência, mesmo que sem prazo definido, pode angustiar uma pessoa. Quando se trata de pessoas por quem se tem afetividade sincera e com quem se dividiu a vida, a morte pode representar a instalação de um grande vazio na vida de quem ficou. Não é fácil ter de mudar seu sistema de vida de uma hora para outra, pois, geralmente ninguém se prepara para a morte de alguém. A esperança de que o outro tenha uma vida longa prevalece sobre a necessidade de se preparar para sua morte. Quando a pessoa tem consciência da imortalidade do espírito, tudo pode ser mais fácil, sem os sofrimentos característicos daqueles que em nada creem. Uma das mortes mais difíceis de se aceitar é a de uma criança. Parece que a morte ceifa a própria esperança. É muito comum alguém se deprimir pela morte de outrem quando existe algum vínculo com aquela pessoa. Para minimizar ou evitar a depressão pela morte de alguém, deve-se entender que ela vem para fechar alguns ciclos que estavam em 238, Adenauer Novaes, aberto ou que chegou o momento de fechá-los. A imediata reflexão e o conhecimento a respeito da imortalidade do espírito são fundamentais. Entender que a morte, por todos os motivos, materiais e espirituais, é uma libertação para o espírito. Lembrar-se do ente querido que se foi, em seus momentos de saúde e felicidade, mesmo que tenha morrido doente e triste. 13. Administrar perdas e rejeições naturais na vida. A vida não contempla só vitórias e ganhos. A vida, compreendida como um grande campo de experiências ao espírito, deve conter tudo que pode lhe servir de motivo para a apreensão das leis de Deus. Perdas, rejeições, bem como adversidades, são experiências que cabem no espaço de uma existência para que o espírito, com elas, na medida de sua evolução, cresça a fim de alcançar sua máxima finalidade. Em muitos casos de perdas, cujas consequências são mais sérias ao espírito, a finalidade é quebrar a vaidade e o orgulho que se apossaram do ego. Noutros casos, a personalidade, que atravessa sucessivas rejeições e perdas, estaria vivendo um processo de adequação do ego à realidade, o qual lhe trará maior chance de crescimento pessoal. Será importante para a pessoa o reconhecimento dos próprios limites, não querendo privilégios da vida. Deve também não permitir a redução de sua autoestima ou a perda do amor próprio, autovalorizando-se e encontrando na personalidade seus potenciais criativos. 14. Lidar com as ingratidões e incompreensões típicas do ambiente familiar. O ambiente familiar é o campo no qual os sentimentos mais diversos costumam aparecer. Ali ocorrem amores, ódios, competições, invejas, amizades, fraternidades, dentre outros. A ingratidão não é incomum no ambiente familiar, pois expectativas são criadas para o comportamento dos outros. É também ali onde o espírito recebe boa parte da ajuda que precisa para iniciar uma nova jornada em sua evolução. Essa ajuda, mesmo de forma inconsciente, é cobrada de alguma maneira. Essa 239, alquimia do amor, cobrança gera frustração quando a resposta não corresponde ao que é esperado, que, quando se trata de filhos, na maioria dos casos é a simples independência emocional e psicológica. Como no ambiente familiar se aproximam espíritos que se encontram vinculados por vários motivos e experiências do passado, as incompreensões dos filhos para com os pais reaparecem, provocando o sentimento de ingratidão nestes últimos. Fundamental,
para que não se entre em depressão por esse motivo é o cultivo do perdão, acostumando-se a nada esperar do outro. Deveis doar de forma desinteressada, sem esperar obter qualquer tipo de retribuição, mesmo que subjetiva, por parte do receptor. Deveis também aceitar os limites do outro em entender a extensão daquilo que lhe foi dado. 15. Experimentar as agruras da solidão. Essa é uma experiência potencialmente geradora de depressão. O encontro com alguém com quem se vive as experiências da vida é uma tendência arquetípica, portanto coletiva. É um anseio inato cuja impossibilidade, por qualquer que seja o motivo, provoca instabilidade psicológica na pessoa. Ficar só por opção difere de não ter podido escolher. Muito embora possa-se aprender muito sem a companhia marital de alguém, a maioria das pessoas prefere viver ao lado de outra que lhe sirva de projeção para suas imagens arquetípicas inconscientes. No mundo externo o espírito projeta seu mundo interior para conhecê-lo e apreender as leis de Deus. Um outro representa a figura na qual se projetam as características da personalidade que se deseja possuir ou excluir. É difícil viver sem realizar isso. Quando se é obrigado a viver só, pode-se aproveitar para ir à busca do divino em si mesmo, no silêncio da vida solitária. Pode-se também aproveitar para se tornar útil a alguém ou à sociedade, na realização do próprio destino. 16. Aceitar as transformações e alterações físicas decorrentes da idade. O corpo é um veículo plástico que se 240, Adenauer Novaes, altera com o tempo, pelo desgaste natural de seus órgãos. A aparência, principalmente, sofre alterações significativas com o tempo, modificando sua expressão externa. Cada fase do organismo, no seu processo de crescimento, maturação e declínio até a morte, oferece diferentes tipos de experiências ao espírito, com oportunidades para seu desenvolvimento. Entender isso, sem descurar dos cuidados com o corpo, inclusive mantendo-o jovem, é parte do aprendizado de todos. Saber envelhecer é uma arte, cujo exercício promove a maturidade psicológica ao ego. O ciclo que envolve o início, o apogeu e o declínio das energias corporais enseja diferentes reações psíquicas que serão incorporadas à personalidade. A fase de início, pela descoberta das potencialidades, propicia a formação do ego. Até o apogeu, na aquisição da plena potência, enseja as construções externas. O declínio proporciona a descoberta daquilo que esteve oculto o tempo todo, o self, que representa Deus dentro de si mesmo. Aceitar e compreender os ciclos da vida evita a instalação da depressão, pois se perceberá que o corpo, com suas mudanças, é um instrumento de evolução. Nessa percepção, inclui-se a visão de que o eu é diferente do corpo quando se faz um mergulho para o mundo interior na fase de declínio da vida orgânica. 17. Entrar em contato com suas próprias limitações. Entrar em contato consigo mesmo é perceber as qualidades e os potenciais latentes, assim como integrar a própria sombra negativa. Integrar essa sombra é um processo difícil e complexo, pois geralmente não se é educado para enxergar o lado sombrio da personalidade. Geralmente, quando se entra em contato com essa sombra, as coisas não dão certo, culminando com o abandono de tal tentativa. Quando a pessoa, não intencionalmente, entra em contato com suas limitações, rejeita essa face de sua personalidade, buscando aquela que melhor lhe representa. Porém, quando a vida obriga ao permanente contato com as limitações, a depressão pode surgir como forma de se proteger daquilo que é considerado 241, a alquimia do amor, aversivo. É exatamente nessa fase da vida que os verdadeiros valores pessoais podem ser melhor explorados e a ignorância pessoal deve ser admitida. As qualidades subjetivas do indivíduo deverão ser consolidadas para que o crescimento espiritual venha a ser percebido. 18.
lidar com os fenômenos mediúnicos que lhes cercam a vida. Essa ocorrência é a mais complexa dessa relação e a que mais pode provocar, não só depressão, mas muitos transtornos psíquicos. Os fenômenos mediúnicos estão presentes na vida de todas as pessoas, alterando seu psiquismo e promovendo uma série de atitudes inconscientes. Não sabendo lidar, por desconhecimento, com a influência dos espíritos na própria vida, o ser humano sofre e angustia-se, pois não há juiz ao que está acontecendo. Tais influências podem lhe desorganizar a vida, provocando problemas e desequilíbrios diversos. É como se a vida da pessoa não fosse adiante, tendo seus processos emperrados e não lhe permitindo alcançar as coisas mais simples que deseja. Passa por obsessões sem entender o porquê. O ser humano deve entender que sua relação com os espíritos desencarnados é parte integrante da vida, pois todos têm suas companhias espirituais. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos, portanto, de alguma forma, estamos em constante contato com a realidade espiritual que nos cerca. Deve-se superar o medo e aceitar os convites para investir na busca do conhecimento a respeito da vida espiritual e da própria espiritualidade. 242. Adenauer Novaes, medicações típicas. Medicações antidepressivas, combinadas ou não com outras drogas, visam a melhora na captação de serotonina e são inibidores seletivos de sua recaptação. Proporcionam uma maior possibilidade das sinapses cerebrais ocorrerem, promovendo o bem-estar da pessoa. Atendem a requisitos químicos, sem entrar no mérito das causas. Nessa visão, não importa se a pessoa se deprimiu porque tem uma doença grave e não sabe lidar com ela e com a morte ou se está diante da possibilidade de uma separação conjugal, por exemplo. O objetivo do remédio é promover alterações químicas no cérebro, sob controle rigoroso da ciência. O paradigma é materialista, pois considera que o problema está naquela deficiência. Tenta-se sanar os prováveis efeitos para eliminar o sofrimento da pessoa. Para todos os doentes a medicação é a mesma, sem que sejam feitos quaisquer exames laboratoriais para detectar se há realmente deficiência da substância indicada. É um pressuposto a priori, respaldado em casos anteriores e em pesquisas internacionais, numa amostra estatisticamente válida. Dessa forma, todos entram na vala comum da hipótese pré-estabelecida. As doenças são consequências da existência de doentes. Os sintomas podem se assemelhar, mas os processos diferem. As doenças não são apenas os sintomas, pois a personalidade é parte do problema. No que diz respeito à realização de uma psicoterapia, a pessoa medicada poderá facilitar o atendimento desde que as 243, a alquimia do amor, substâncias ingeridas não mascarem os sintomas nem promovam a falsa impressão de que a cura virá exclusivamente do seu uso. O medicamento deve ser entendido como um redutor da ansiedade e da angústia provocadas pela doença. Os antidepressivos, geralmente associados a indutores do sono, costumam provocar efeitos semelhantes aos sintomas que se pretende combater. Em alguns casos há riscos, não só do agravamento dos sintomas, como também da possibilidade do surgimento da acomodação, baseada na crença da obtenção da cura apenas com o remédio. As medicações homeopáticas e alternativas, muito embora não tenham o mesmo princípio de ação das alopáticas, se baseiam também na ideia de que o problema é físico. Portanto, a eficácia é a mesma. Cada vez mais surgem drogas que reúnem poderes de cura de transtornos psíquicos associados. Há drogas que se propõem, por exemplo, a curar depressão, toque e síndrome de pânico, simultaneamente, desprezando totalmente suas causas psicológicas, resumindo a doença aos sintomas observados. Os depressivos, ou doentes em geral,
devem entender os limites das medicações que, mesmo que curem os sintomas, não estão penetrando as causas psíquicas. A doença é um sistema mórbido que mantém um certo equilíbrio, porém serve para sinalizar que algo não está bem com a alma. Seus sintomas observados são consequências do que se encontra por detrás. A doença é um grito que vem do inconsciente, da alma, que deseja se libertar de algo que a incomoda. 244. Adenauer Novaes, atendendo um depressivo. Quando um novo paciente me procura para tratar de sua depressão, costumo perguntar-me, enquanto o escuto na cadeira à minha frente, se ele suportará ou não aquele contato com o inconsciente. Até quando ele evitará entrar em contato consciente e maduro com o complexo que se encontra próximo à consciência e que lhe causa depressão? O fato de estar em frente a um psicólogo representa um passo para esse acesso, muitas vezes dado com muito esforço. Essa atitude é um convite e uma permissão para que eu facilite tal acesso. Considero um trabalho de extremo valor, cujo cuidado em fazê-lo redobra-se pela condição de fragilidade do outro. A partir de sua história de vida e dos sintomas que apresenta, procuro avaliar se ele tem ou não depressão. Muitas vezes, trata-se apenas de um episódio depressivo, de curta duração, cuja solução pode se obter com terapia breve. Outras vezes, se trata da dificuldade em admitir sua incompetência para administrar pequenos conflitos cotidianos, que levam o indivíduo à passividade e à tristeza. Já na primeira sessão tento mostrar-lhe o quanto foge de si mesmo e que a depressão é consequência dessa fuga inconsciente. Chamo à consciência de sua ignorância. No fundo, gostaria de lhe dizer que ele é um espírito imortal e que sua depressão o faz perder tempo em seu crescimento espiritual, porém, limitações 245, que, alquimia do amor, éticas e profissionais me impedem de colocar tais aspectos, que podem lhe parecer doutrinação religiosa. Pergunto-me, também, se ele suportará a camisa de força da depressão ou se conseguirá abrir os braços para a vida que o espera, sem medos ou angústias, enfrentando-a com determinação e coragem. Torço para que se liberte de suas algemas psíquicas, que o impedem de enfrentar os naturais desafios da vida. Logo reconheço suas dificuldades e o quanto tem tentado sair daquele ciclo vicioso de pensamentos e ideias que não o levam ao prazer de viver e de enfrentar os desafios da vida. Na maioria, vejo pessoas que não entendem os mecanismos da vida, nem reconhecem suas próprias capacidades de superação, preferindo isolar-se ou fugir do mundo. Procuro encontrar, em sua história de vida, algum estigma que o tenha acompanhado desde o nascimento, ou adquirido posteriormente, a fim de lembrar-lhe o quanto é importante superá-lo. Estigmas são condições pré-impostas ao espírito, decorrentes de seu passado reencarnatório. São exemplos de estigmas: ter uma doença congênita não perceptível externamente, ter deficiência física, apresentar marca de nascença corporal externa visível, ter doença grave adquirida ao longo da vida, principalmente quando criança ou jovem, ser órfão de nascença, ter se tornado órfão de um dos pais na infância, ter condição socioeconômica inferior, ter tido pelo menos um internamento em hospital psiquiátrico, apresentar conflito pelo desejo sexual por pessoa do mesmo sexo, ter complexo materno ou paterno, ter complexo de culpa, ter nascido em grupo de risco ou pertencer a uma minoria social. 246. Adenauer Novaes, herdar o primeiro nome materno ou paterno, ter passado por experiência traumática na infância, ter sido assaltado ou sequestrado, ter sido vítima de tentativa de homicídio, ter passado por risco grave de morte, ser filho de mãe solteira, sendo criado sem pai, ter pais separados, viver com padrasto ou madrasta inamistoso a ter tido insucesso escolar, atrasando seu curso, ter tido pelo menos um casamento mal-sucedido,
ser portador de um vício de difícil cura, estar sendo obsidiado espiritualmente, viver longe de seus entes queridos, ter um transtorno psíquico que lhe prejudica a adaptação social. Tento fazê-lo compreender o significado simbólico de seu estigma, avaliando sua influência na instalação da depressão. Sua compreensão mais profunda do estigma e sua interferência na própria vida são fundamentais. A maioria das pessoas lida com seus estigmas de forma superficial, aprendendo a superá-los, tentando esquecê-los, como se devessem aceitá-los passivamente, sem encontrar seus significados simbólicos subjacentes. Com sua ajuda, tento fazê-lo encontrar o significado simbólico existente, visando reduzir ou eliminar sua influência na depressão. Procuro fazer com que tire lições profundas de sua própria condição, reconhecendo no estigma uma oportunidade de se tornar uma nova pessoa. Pergunto-lhe se está em acompanhamento psiquiátrico e qual o profissional, para futuro contato, quando necessário. Procuro saber quais as medicações que toma, quais as que já tomou, suas dosagens e por quanto tempo. Com isso verifico como lida com remédios e o que espera deles. A maioria não sabe que seus efeitos se situam na esfera física, sem alcance 247, alquimia do amor, psicológico correspondente. Querem se livrar a qualquer custo de sua doença sem procurar entender o para que ela se instalou. Investigo se há tendências suicidas e se existem casos na família. Vale salientar que o desejo de morrer, característico na maioria dos depressivos, difere do desejo de se matar. O desejo de se matar inclui o pensamento em torno da forma de fazê-lo. Quando existe a tendência e o desejo de se matar, recomendo que a pessoa também procure um atendimento psiquiátrico. Caso já esteja em atendimento psiquiátrico, recomendo que não deixe de tomar sua medicação sem o devido aconselhamento médico. A todos os pacientes recomendo que façam uma busca espiritual religiosa em seu credo preferencial. Aqueles que se encontram, de acordo com minha avaliação, sob influência espiritual perturbadora e que se declarem espíritas, além de continuarem em seus tratamentos psicológico e psiquiátrico, recomendo que façam tratamento espiritual. Tal tratamento consiste em tomar passes num centro espírita, assistir reuniões públicas de caráter educativo e informativo, além de recorrer às orações. Não transformo a psicoterapia em aconselhamento espiritual, nem me valho de qualquer instrumento de trabalho que não advenha do meu conhecimento profissional. O tratamento psicoterápico, dentro da abordagem que adoto, leva o indivíduo a perceber o simbolismo de seu conflito, a enxergar sua sombra e integrá-la, a reconhecer seu complexo causador da depressão, além de encontrar os meios de viver sem considerar seus conflitos maiores do que a própria vida que tem. Estarei sempre considerando que ele, como eu, possuímos a capacidade de superar conflitos, na medida que estabelecemos prioridades, ressignificando os próprios valores. Entendo que cada ser humano é um mundo em si e não aplico a mesma técnica para pessoas diferentes. Vejo em cada ser uma alma que deseja tornar-se aquilo que é. 248. Adenauer Novaes, Conselhos úteis para não entrar em depressão. 1. Desenvolva e utilize sua intuição. 2. Apoie-se na certeza de que existe saída para todo e qualquer problema. 3. Lembre-se de que há algo a fazer para resolver seu problema sem necessariamente entrar em depressão. 4. Nunca esqueça de que a depressão está relacionada com o sentido de sua vida. 5. Faça uma busca espiritual profunda. 6. Não entregue exclusivamente à religião a solução de seu problema, pois sua determinação é fundamental neste sentido. 7. Duvide de soluções fáceis. 8. Utilize sempre a oração e a meditação simultaneamente. 9.
Não use a tristeza, a melancolia ou o isolamento afetivo como pretextos, desculpas ou motivo para nada. 10. Utilize medicação somente quando prescrita e como último recurso. 11. Leia pelo menos um livro que melhore seu humor, que eleve sua autoestima e traga ensinamentos edificantes. 12. Verbalize suas emoções para alguém. 13. Tenha certeza de que você não é vítima. 14. Não alimente ideias em torno da autopiedade. 249. Alquimia do amor. 15. Pense na depressão como um desafio a ser vencido e que não está acontecendo para puni-lo. 16. Sinta-se acompanhado por forças espirituais positivas, mesmo que pareça o contrário. 17. Recupere seu senso de humor, em que pese a falta de ânimo, pois os outros não têm culpa de seu estado. 18. Lute como gigante contra o dragão interno da desmotivação. 19. Não coloque um problema como sendo maior do que sua própria vida. 20. Sintonize com os bons espíritos que querem seu sucesso. 21. Viva cada dia o seu momento, consciente de que as coisas são resolvidas com paciência e entusiasmo. 22. Faça uma caridade anônima, sentindo que fazer o bem faz bem. 23. Não acolha pensamentos derrotistas nem suicidas, a vida presente vale mais do que a futura. 24. Escolha pelo menos uma pessoa para ser sua âncora e seu conselheiro. 25. Determine um prazo para fazer alguma mudança em sua vida. 26. Confie que Deus quer o melhor para você. 250. Adenauer Novaes, ao que deseja sair da depressão. Rezado amigo ou amiga. Lamento sinceramente que você esteja passando por isso. Compreendo que é algo muito ruim e que lhe traz sofrimento. Imagino como têm sido suas horas, sem que você encontre um limite para o que sente e para que seu estado de espírito mude. Como você gostaria de estar bem e feliz. Você não imagina como eu lhe desejo mesmo. Talvez o que você esteja lendo agora pouco adiante, no seu caso, mas sinto que devo escrever visando seu alívio. Faço-o de coração, porque tudo que nele acontece transforma a vida. Por falar nisso, como seu coração se encontra agora? Será que ainda há espaço para você se abrir e conversar sem críticas ou cobranças? Queria saber se você ainda se lembra como era antes de estar assim? Por acaso, não é possível lembrar do tempo em que você era autoconfiante e intimamente alegre? Sei que a causa de sua depressão é porque você não aceita ou não quer lidar com algo em sua vida, e isso o deixou nesse estado. Você deve admitir, e gostaria que entendesse isso, que seu medo é seu maior inimigo. Sua cura depende de sua coragem para enfrentar a si mesmo. Não se esqueça que tudo se passa dentro de você e que é preciso enfrentar seu desafio. A depressão tem adiado esse confronto. Não tome seu problema como um castigo divino nem o atribua a alguma pessoa. Não pense que só você passa por isso. 251. Alquimia do amor, ou que não merece tanta dor. Não há injustiça na vida. Tudo decorre de um plano maior do que você acredita existir e tem propósitos que nem sempre você compreenderá. Mesmo assim, lute para mudar, não se conformando com consolos de que você deve aceitar as coisas como elas são. Lute para mudar, principalmente o que existe dentro de você. Veja que você não gostaria que as pessoas sentissem pena de você, porém é o que você mais tem despertado. Enquanto a vida flui e leva todos para frente, você se encontra em compasso de espera. É claro que você gostaria de se livrar desse problema e tocar sua vida em frente. Tenha certeza de que você conseguirá isso, pois não há possibilidade de ir para trás. Você pode parar, mas dará marcha ré. Se os fatos indicam que isso estaria acontecendo é porque você está chegando ao ponto de onde deveria ter partido. Em breve, quando você se sentir mais forte,
estará de novo trilhando seu caminho. Sua depressão é um sinal de que existem coisas dentro de você não muito bem resolvidas, cujo contato deve ser feito. Elas fazem parte de um segredo em você que precisa ser descoberto, o que fará com que sua vida realmente passe a lhe pertencer. O segredo está relacionado ao amor. Quando você descobrir o significado que se encontra por detrás dessa simples palavra, apropriando-se da energia gerada toda vez que você resolve senti-lo, encontrará Deus em você mesmo. Seu mundo se abrirá e seu coração sentirá o quanto há por viver. Não se esqueça de que você é seu problema e é a sua solução. Viva! Viva com todas as suas forças e por tudo que lhe é sagrado. Seu problema não é maior do que sua vida. Ela é o presente de Deus que você deve desfrutar. Não se esqueça de que é impossível não viver, portanto viva sem querer fugir daquilo que a própria vida lhe reserva. Convido-o para que você dê uma chance a você mesmo e à vida que é possível ser vivida. Não se entregue mais e comece gradativamente a se dirigir ao alvo da vida, realizando uma nova alquimia. A alquimia do amor a Deus, ao próximo e a você mesmo. 252, Adenauer Novaes, convite. Uma amiga, não se deprima. Veja a vida como um grande campo de trabalho e de construção de si mesma. Venha comigo passear nos caminhos que o Senhor reservou a você. Não fuja de mim nem se entregue à embriaguez das facilidades que aparecerem à sua frente. Seja firme em seus propósitos de descobrir a si mesma, sem titubear quanto à impossibilidade de não viver. Tente me perceber nas coisas mais simples da vida e nos momentos em que seu coração deseja ser feliz. Venha se banhar nas águas quentes de meu ser para que a racionalidade não lhe enrijeça com a frieza e o distanciamento das emoções. Deite-se em meu colo materno enquanto as tempestades passem e venham a quebrar sua determinação em ser feliz. Durma ao meu lado o tempo de refazimento, para que o amanhã possa aparecer como uma estrela guia em sua vida. Acolha-me todas as vezes que sentir meu perfume exalando no sorriso e na alegria das pessoas. Não titubeie em confiar em mim, sou com você, por onde for e pelo tempo que o tempo durar. Ande comigo pelas veredas de seu destino, nas noites de sua agonia, para que suas dores não lhe sejam acerbas. 253. A alquimia do amor. Apaixone-se por mim e pelo que lhe ofereço, pois a vida me deu a incumbência de temperar a sua vida com a paixão do coração. Coloque-me no lugar mais alto de seu ser para que sempre esteja a mirar-me como a uma chama luminosa que clareia seu caminhar. Considere-me seu mais íntimo amigo e coloque-me junto ao seu coração, para que possa sempre tocar-me quando quiser. Seja eu, e serei você, quando resolver distribuir por onde passar o sentimento que significa meu nome, o amor. Sou o amor que deseja pulsar vivamente em sua alma, por todo sempre. Ame. Ame sempre e cada vez mais. 254.